Começa agora mais um desafio de redação. Hoje é o Dia dos Professores e vamos falar sobre essa profissão que é conhecida como a base de todas as outras. E o meu convidado é mestre e doutor em educação, sendo professor dos cursos de mestrado e doutorado da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Também coordenador adjunto dos programas de educação na CAPES. Seja muito bem-vindo, Nonato Assis de Miranda, tudo bem? Tudo bem, agradeço pelo convite, a gente poder dialogar um pouquinho sobre educação. Vamos falar sobre educação. Dia 15 agora, dia do professor. Fala pra gente o porquê é tão importante falar e celebrar esse dia. Bom, eu acho que celebrar o Dia do Professor é sempre muito importante e, evidentemente, que escolhe-se um dia. O dia 15 de outubro é um dia escolhido, é um dia dedicado a celebrar o Dia dos Professores. Mas eu acho que, para além de celebrar o dia, acho que é importante destacar que a docência, né, para além de qualquer ideia de comemoração, ela deve ser vista como uma questão não de vocação. Às vezes, algumas pessoas entendem que ser professor, é uma questão de vocação, e eu não vejo dessa forma. Acho que ser professor é uma questão de escolha, de profissionalização, é uma questão de projeto de nação. Então eu acho que é fundamental nós pararmos um dia que é o dia 15 de outubro, para celebrarmos essa data e, reconhecermos o quão esses profissionais têm um papel importante no âmbito, do projeto de estado, de governo, dos municípios de um modo geral. Então, é muito importante celebrarmos o Dia dos Professores. E Nonato, que fala forte, cheia de significado que você trouxe. E eu gostaria que você pudesse falar a sua visão sobre como a profissão do professor, ser professor no Brasil, impacta a sociedade, e não só isso, a sua visão de como a profissão é vista atualmente. Bem, olha, veja bem, você colocou algo importante, ser professor, tornar professor. Eu acho que é uma escolha você, optar, né, existem várias profissões, dentre as várias profissões, uma delas é a docência, é o ser professor. E a profissão docente, ela tem um papel muito importante, no âmbito de qualquer projeto de nação, como eu disse há pouco. Por quê? A educação, ela tem um papel muito importante no que diz respeito à formação de pessoas que vão construir tudo aquilo que a gente precisa em âmbito de país. Então, por que que eu digo isso? Porque, especialmente quando você pensa nos professores dos anos iniciais, da educação infantil dos anos iniciais, porque todas as pessoas passam pela educação. Então, consequentemente, você necessita de que nós tenhamos professores bem formados, bem qualificados, para contribuir com a formação de recursos humanos e de pessoas, de modo geral, para a nossa sociedade como um todo. Bom, e Nonato, conta pra gente a sua história. Como que foi a escolha dessa profissão? Essa profissão, ela escolheu você ou você escolheu ela? Olha, você me fez uma pergunta muito interessante e é algo que eu sempre trago nas minhas falas, quando eu quero falar a respeito de escolha de profissional. Eu me tornei professor, eu escolhi ser professor no momento que eu fui fazer inscrição para o vestibular, lá em 1985. À época, a intenção era fazer inscrição para administração. E eu chegando lá na faculdade, tinha alguém lá no guichê e eu perguntei para ela: "Você veio fazer inscrição para o vestibular?" Ela me disse: "Não, eu vim pegar o meu diploma." Eu falei: "Diploma de quê?" "É diploma de pedagogia." "O que que é isso?" Ela me explicou. Naquele momento eu decidi que eu me tornaria um professor. Eu escolhi naquele momento
a frequentar o curso de pedagogia, e assim eu fiz, e esse é o principal curso que me deu tudo que eu tenho. Eu não tenho apenas a formação em pedagogia, mas além de pedagogia também eu frequentei o curso de letras, português e inglês, mais recentemente fiz o curso de sociologia, e evidentemente para além da formação inicial, eu fui fazer mestrado e doutorado, tudo na área de educação. Então, eu sou um profissional de educação, eu escolhi ser professor, eu escolhi e a profissão também me escolheu. Acho que foi uma escolha mútua. Foi um Foi um encontro. encontro, sem dúvida alguma. E eu sou muito feliz e muito realizado com a minha escolha profissional. Ai, que alegria escutar isso. E algo muito interessante também são os desafios que nós enfrentamos sempre na área da educação no país. E eu gostaria que você pudesse falar a sua opinião. Quais são esses desafios, independente de especialidade? Porque quando a gente fala professor, são várias especialidades, desde as crianças até os jovens e adultos. Quais são os principais desafios no nosso país para a área da educação? Existem inúmeros desafios, vou citar apenas alguns deles. Acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje diz respeito à questão da necessidade constante que os professores têm de se qualificar, assim como qualquer outra profissão. Eu acho que há algum tempo atrás, eu não diria nem tanto tempo, você frequentava uma faculdade, você buscava um curso, você se qualificava pela vida. Você escolhia aquela profissão, você formava, encontrava um emprego e você aposentava naquela profissão. Não é mais assim de algum tempo para cá, porque a sociedade mudou, o mundo transformou e o professor precisa estar estudando continuamente, assim como outros profissionais. Mas nós, mais do que nunca, precisamos estar estudando continuamente, porque em razão das mudanças que são observadas no desenvolvimento científico, tecnológico e social, você precisa estar estudando continuamente. E para isso, evidentemente, um dos grandes desafios, não somente para nós professores, mas para os governos, porque se faz necessário a implementação de políticas públicas de formação continuada para garantir a qualificação profissional dos professores, para que eles possam atender às expectativas de formação das crianças e jovens que chegam nas escolas e nas universidades todos os anos. É bem, muito interessante. E agora um assunto diferente. Uhum. Existe uma diferença da atuação de um professor que trabalha para uma rede de educação pública ou privada? Quais são as principais diferenças e vivências desses professores? Olha, na verdade, eu não diria que são espaços, né, distintos com propósitos similares, porque na verdade, há previsão na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que ela é vigente, a Lei 9394, da coexistência de instituições públicas e particulares. Por quê? A educação é um direito público, subjetivo, né, todo mundo há uma obrigatoriedade hoje em dia do educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, então todas as crianças e jovens precisam estudar, e elas têm a opção de escolher se elas querem estudar em escolas públicas ou escolas particulares, é uma questão de escolha. E você ser professor de uma rede pública ou particular, também eu acho que é uma escolha. Eu, por exemplo, já atuei como professor tanto da rede pública quanto da rede particular. São espaços distintos, com realidades um pouco distintas, mas com propósitos similares, que é qualificar e formar bem os nossos alunos. E se você puder, diga para mim o seguinte: qual que você faria, se você pudesse hoje escolher, qual dos dois você faria? É uma escolha difícil. Tem professores que preferem atuar na rede pública, tem professores que preferem atuar na rede É particular. uma questão de identificação? É uma questão de identificação, assim como, por exemplo, escolher atuar na rede municipal ou na rede estadual. Vou dar um exemplo meu. Eu fui professor, eu ainda não me aposentei, da rede estadual de São Paulo, que é uma das maiores redes públicas do mundo, né?
E eu tive a opção de ingressar numa outra rede pública, onde as condições salariais eram tão melhores, mas eu preferi permanecer na rede social, porque eu gostava, sempre gostei, me identifiquei. Então, tem muito a ver com a questão da identificação, porque as questões salariais, elas são importantes, elas têm uma correlação, inclusive, com a qualidade do ensino, não discordo disso. Mas, para além das questões salariais, existem outros aspectos, por exemplo, a questão da cultura, da identificação que você tem com os espaços. Vejam, uma escola particular, ela tem um número menor de estudantes. A maior parte dos nossos alunos estão nas redes públicas, né? Os quase 80, cerca de 80% dos nossos alunos estudam em redes públicas e cerca de 20% em escolas particulares. E, evidentemente que, por ser, às vezes, a escola pública ter um número maior, há uma diversidade maior de estudantes com, concepções de mundo, de sociedades, de famílias distintas, às vezes é mais desafiador você atuar numa escola pública. Mas, isso não a desqualifica, muito pelo contrário, né. Eu particularmente defendo muito mesmo a escola pública, porque a escola pública é gratuita, é a escola que acolhe os nossos crianças e jovens, que garante os direitos de todos eles de aprender, né, e isso é fundamental. Então, eu acho que eu não fui muito objetivo na minha resposta, porque é uma resposta difícil de dizer. Eu atuei na escola particular, gostei muito, atuei muito na escola pública, gostei muito também. Então, é uma questão de escolha. Tem pessoas que se identificam mais com a escola particular, outros mais com a escola pública, e tudo bem. Tudo A vida é bem. assim, são escolhas, tudo é uma questão de E escolha. de identificação, Identificação, tudo. eu acho que as 2 cumprem os seus papéis, muito bem. E eu acho que a gente precisa ter isso muito claro, que as famílias têm o direito de escolher onde elas querem, que seus filhos estudem. Isso tem muito a ver com a questão dos projetos pedagógicos das escolas, porque acho que nós escolhemos, vamos pensar agora, Conta falar pra gente. como família, como pai, como educadores. Nós escolhemos uma escola, e quem escolhe as escolas são as crianças e os jovens. É lógico que os pais têm um papel muito importante nisso, mas a escolha é da criança, a escolha é do jovem. E essa escolha, ela tem muito a ver com o projeto que você tem, o projeto pedagógico. Tem gente que fala projeto político-pedagógico. Não, por ser político, já é pedagógico, ele é político. E isso tem muito a ver com aquilo que você entende que é o ideal para formar os seus filhos, né? E aí você faz a escolha das escolas. Então a gente precisa olhar muito bem o que as escolas ofertam. E da mesma forma que nós, professores, temos que nos qualificar continuamente, as escolas também, por meio de sua equipe gestora, seus mantenedores, de modo geral, as redes públicas, de modo geral, precisam estar muito atentas a todos esses processos de transformação, de atualização, que quando você perguntou há pouco para mim quais são os grandes desafios. Hoje, um desafio grande que nós temos, por exemplo, está relacionado com a questão das inteligências múltiplas, a questão da inteligência artificial, né, a IA Implementar é está difícil na também. educação, está presente. Eu sei que é um desafio grande para os professores aprenderem a lidar com essa nova realidade, para todos nós. E o que que eu tenho dito ultimamente? Que foi um desafio grande, quando chegou a calculadora. As pessoas eram resistentes às calculadoras. As calculadoras se tornaram, instrumento obrigatório em muitos cursos, inclusive no ensino superior. Se tornou instrumento Obrigatório. obrigatório. Em alguns cursos, a calculadora científica é necessária, é obrigatória, os alunos precisam dela. Mas antes tinha uma resistência grande, porque achavam que o estudante não iria aprender tal. Então você precisa aprender a utilizar. Tivemos também um processo de resistência muito grande em relação ao uso pedagógico dos celulares. Aí depois, recentemente, está tendo um novo olhar a respeito disso, né? Então ele é possível, ele pode ser útil se utilizados adequadamente para esse fim. Eu entendo que é a mesma coisa em relação à inteligência artificial. Nós temos várias IAs aí, elas podem ser úteis, muito úteis para o processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, nós temos que nos atualizar, nós temos que aprender, desconstruir algumas imagens que temos a respeito disso, aprender a utilizá-las em benefício da formação dos nossos alunos. Mas para antes eu preciso me qualificar.
e desconstruir algumas imagens que eu tenho a respeito disso do estudo. É sempre um processo de desconstrução e atualização para que a gente possa pensar aí a profissão docente. Então, ser professor é um desafio constante, De estudar, atualização o tempo atualizar todo. o tempo todo, porque mudanças aparecem de num ritmo muito grande. E olha, há algum tempo a gente ouviu uma crítica muito grande em relação à educação, dizendo que a educação estava ultrapassada, que a educação ficou para trás, esse era um grande problema, né, a ser, superado. Eu acho que a educação ela vem avançando muito. E quando eu digo que a educação vem avançando, existe um conjunto de atores responsáveis por tudo isso. Claro que nós temos um papel importante, que são os governos, as políticas públicas, mas existe também por trás dessas políticas pessoas, professores, gestores, todos eles envolvidos em prol de um projeto de nação. Então, quando a gente discute, né, o dia do professor, nós estamos levando em consideração todos os aspectos, todos os dias a dias, todos os desafios que eles recebem, que eles são sujeitos, que eles têm que lidar com todos eles. E mais do que isso, a gente tem que pensar o quão esses profissionais têm um papel importante na educação como um todo. A gente pensar que educação é um direito de todos, dever da família, do Estado e da sociedade. Então, são vários atores que lutam pelo mesmo propósito e com os mesmos desafios e buscando aquilo que a gente mais quer, que é qualificar bem os nossos estudantes para que eles possam ser bem-sucedidos na vida. E a educação é sempre um tema muito importante. E não só isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre questões mais delicadas que os professores enfrentam no cotidiano, como saúde mental. A gente sabe que, de acordo com algumas pesquisas, elas apontam que ser professor pode ser muito desgastante. Então, quais são as perspectivas, na sua visão, para melhorar essa situação? Olha, eu acho que várias profissões têm desafios grandes e essa questão do adoecimento docente, né? Existem pesquisas que realmente têm falado a respeito disso. O que leva a tudo isso, né? Eu acho que a docência ela tem estágios, né? Começa com a escolha, aquilo que você me perguntou há pouco, começa lá na escolha, no processo de da escolha da profissão, a formação inicial, a constituição da identidade docente, os primeiros anos, né, na carreira docente. É muito desafiador ser professor, tornar professor nos primeiros anos. Depois, você vai se apropriando todo desse processo, que é um processo de consolidação dessa identidade. Até que chega no processo final, vamos dizer assim, desse percurso que é a aposentadoria. E nesse percurso profissional, você lida com muitos desafios. E dentre esses desafios todos, existem evidentemente a necessidade de você aprender a lidar com faixas etárias que são exatamente as mesmas, né, porque os estudantes chegam sempre com a mesma idade. E você todos os anos, eles chegam com a mesma idade e você está um ano mais velho. Consequentemente, é um desafio grande. Se você é um professor dos anos iniciais, ou da educação infantil, ou dos anos finais, ou até mesmo do ensino fundamental, ou no ensino médio, você vai estar sempre recebendo, todos os anos, estudantes com a mesma faixa etária, você sempre um pouquinho mais velho, que é natural, no processo de envelhecimento nosso, e muitas vezes essas crianças e jovens, nem todos, mas alguns deles, trazem consigo aí um conjunto de situações inerentes ao mundo, que são às vezes postos, e esses professores nem sempre estão acompanhando. Aí sim, é também outro desafio, acompanhar esse ritmo de desenvolvimento das pessoas, das crianças, dos jovens, e a sala de aula se torna muito desafiadora. E às vezes, em algumas situações, até mesmo um pouco violenta.
E isso às vezes gera uma questão de adoecimento. Então hoje você pensar no bem-estar do professor é necessário. Então, como eu disse há pouco, as questões salariais são importantes, mas para além de questões salariais tem outros desafios, né, que é o bem-estar, é o reconhecimento da carreira, né, para que esses professores realmente se sintam bem acolhidos. E nós, enquanto professores, enquanto gestores, precisamos estar atentos a esses aspectos, né, porque realmente, pode acontecer de você, às vezes, não é todos, né, evidentemente, mas alguns passam a ter um pouco mais de dificuldade em razão dos aspectos que surgem no dia a dia aí para esses professores, e eles têm que lidar com essas situações. Agora, por que que isso muitas vezes acontece? Acho que a gente tem que pensar que da mesma forma que há processos de transformação na sociedade, a educação, as famílias, de alguma forma, elas acabam atribuindo algumas responsabilidades para os professores, que às vezes as responsabilidades são da família. E aí os professores acabam ficando com uma responsabilidade a mais nesse processo e, consequentemente, às vezes ficam o processo de ensino, né, eu não uso o termo ensino-aprendizagem como binômio, eu coloco ensino e aprendizagem, porque nem sempre há ensino, há aprendizagem. Os processos de ensino tornam-se mais desafiadores, porque os professores acabam assumindo outras responsabilidades. E aí você pergunta, por que que isso acontece? Bom, muitas vezes as famílias acabaram tendo que assumir outras responsabilidades, tendo que trabalhar, são mais demandadas, e elas acabam transferindo parte da responsabilidade da educação familiar para as escolas, e aí torna mais desafiador, né, então tem esses E aspectos também para ser acontece esse considerado. E o desgaste. desgaste é grande. A questão, acho que a gente não pode ignorar que existe sim a questão da violência na escola, da escola, né, e a gente precisa estar sempre atento a todos esses aspectos. Eu acho que é algo que a gente não pode desconsiderar e tem que estar muito atento, porque da mesma forma que nós prezamos pela boa formação dos nossos, estudantes, nós prezamos muito pela saúde dos nossos professores. Eles precisam estar bem para formar bem. Aí vai ser um jogo muito bom. E para a gente finalizar esse papo tão bom, eu gostaria de perguntar: ser professor significa o que para você? Olha, ser professor significa acho que é um projeto de vida, é um projeto de nação, como eu disse há pouco. Ser professor é ser alguém que escolhe trabalhar com seres humanos, com formação humana. Isso é muito desafiador, isso é muito importante. Ser professor é acreditar no papel de transformação da educação. A educação, ela transforma, ela tem condições de transformar um país, por isso que é importante o investimento em educação. Eu entendo que não há gastos em educação, há investimento em educação. Eu acho que isso, os países que fizeram isso, fizeram grandes escolhas. Eu acho que nós temos exemplos muito bons no grande ABC, por exemplo. Você vê, nós temos indicadores educacionais muito bons. Isso está articulado com a questão de como que esses municípios vêm, considerando a educação nos seus projetos de governo, nos seus projetos de Estado. E então, ser professor é acreditar que você é alguém que pode transformar a vida do outro por meio dos processos de ensino e aprendizagem. É acreditar que nós podemos mudar o mundo e, sendo professor, é algo que você não pode nunca ignorar, que esse é o caminho certo. Eu sou uma pessoa suspeita de falar a respeito disso, eu escolhi ser professor, eu acredito no que eu fiz a minha escolha, eu me considero uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, e foi a docência que me deu tudo que eu tenho. Nonato, muito obrigada por esse papo, por essa conversa tão maravilhosa nesse Dia do Professor. Eu que agradeço, fico muito feliz, de poder participar com vocês, de fazer esse diálogo, essa conversa importante, o reconhecimento aí a res do Dia dos Professores, que eu acho que é um dia de celebrar,
né, dia dos professores é um dia de celebração, tanto é que é um dia que não tem aula. Não tem aula porque a gente escolhe celebrar o dia do professor, o dia da docência, e que bom que vocês escolheram essa pauta tão importante de valorização desses profissionais que têm um papel fundamental na sociedade. Obrigado pelo convite. Muito obrigada e um feliz dia do professor para você. E você que nos acompanhou até aqui, fique por dentro das principais notícias do Diário do Grande ABC clicando no link abaixo. Agradeço a sua companhia e até um próximo programa.